Olá a todos, bem-vindos ao último vídeo na série de análise de projetos de investimento e neste vídeo vamos focar a nossa atenção no último indicador que vamos utilizar para a análise de projetos de investimento que chamaremos de prazo de recuperação atualizado. Este prazo de recuperação atualizado, mesmo em Portugal, muitas vezes é conhecido pelo seu nome em inglês, que em termos completos é de Discounted Payback Period, portanto aqui também há uma tradução mais ou menos literal. Discounted significa descontado ou atualizado. Payback significa recuperação neste caso do dinheiro, do capital, e period é período ou prazo. Então o que é que nós queremos determinar com o prazo de recuperação atualizado? Aqui neste indicador nós estamos a falar de tempo e o que queremos tentar identificar é exatamente qual é que é o período durante todo o projeto, qual é que é aquele período em que se recupera o capital investido. É no início do projeto, mais para o fim do projeto, é a meio do projeto, qual é que é exatamente o período em que nós conseguimos recuperar o capital que investimos num projeto. Ora, se quisermos identificar isto tecnicamente, usando as formas que temos estado a utilizar, bem, a expressão dá para fazê-la, a expressão é assim um bocadinho mais inócua, mas podemos fazer. Reparem o que é que estamos aqui a fazer. Parece um bocado estranho, mas o que nós estamos aqui a tentar identificar é o momento T, estão a ver lá em cima, portanto, o momento T em que temos o lado esquerdo igual ao lado direito, ou seja, o momento T em que, no fundo, os fluxos de caixa que são gerados pelo projeto, os fluxos de caixa da exploração, exp da exploração, já conseguem cobrir exatamente o investimento efetuado no projeto, que é o que está do lado direito. Ora, tecnicamente é apenas isto, mas na verdade este indicador é muito utilizado, é muito intuitivo e é muito mais fácil de entendê-lo com um exemplo. E portanto vamos passar diretamente ao exemplo. Vamos recuperar o exemplo que foi utilizado com, na observação e na determinação do VAL e também do índice de rentabilidade. Portanto, temos aqui um exemplo muito simples em que temos um período zero de investimento e temos dois períodos de exploração neste projeto. Os fluxos de caixa reportados a cada período aparecem em cima, portanto, as estimativas que são calculadas relativamente ao projeto de investimento. E em baixo temos os cash flows atualizados, portanto temos os valores da primeira linha já todos reportados, atualizados para o período zero. Ora, quando nós olhamos para os fluxos de caixa atualizados, nós conseguimos mais ou menos perceber que o investidor não vai conseguir recuperar o investimento logo no início. Se nós olharmos para o final do primeiro período da exploração, portanto para a coluna do período 1, no final do primeiro período da exploração, o investidor só conseguiu recuperar 454 euros. Mas o investidor investiu lá 1000 euros, portanto dá para perceber que ainda a maior parte do valor ainda não foi recuperado. A maior parte do capital destes 1000 euros que foram investidos ainda não foram recuperados quando estamos no final do primeiro período da exploração. Mas quando chegamos ao final do segundo período da exploração, será que já conseguimos recuperar a totalidade do capital? E se sim, se no final do segundo período já conseguimos recuperar, então quando é exatamente é que nós conseguimos, em que momento, em que altura é que nós conseguimos recuperar a totalidade dos 1000 euros que foram investidos neste projeto? Vamos ver. O truque para nós começarmos a identificar isto é acumularmos de período para período os fluxos de caixa. Portanto, esta linha de baixo diz fluxos de caixa atualizados, acumulados. Portanto, o que nós vamos ver é, em cada período, no final de cada período, qual é que é o ponto da situação. Quanto é que o investidor, quanto é que ainda falta ao investidor recuperar relativamente ao valor que investiu. Então, vamos fazer este exercício.
Portanto, o período zero é o período de investimento, ainda não temos a exploração no projeto e, portanto, no final do período zero, quanto é que ainda está por recuperar? E a resposta é a totalidade do valor. No primeiro período, período 1 é o primeiro período da exploração, dá para perceber que já consegue gerar 454,55 € que nós devolvemos ao investidor e, portanto, quanto é que ainda falta neste momento, e neste momento é no final do primeiro período da exploração, quanto é que ainda falta recuperar? Faltam recuperar, daqueles 1000, falta recuperar o resto que não foi libertado agora no primeiro período. Portanto, 1000 menos 454,55, ou se quiserem, em termos mais simples e mais técnicos, basta colocar na calculadora, somar os dois fluxos de caixa. Portanto, menos 1000 mais 454,55 €. E, portanto, a soma dos dois fluxos de caixa dá-nos o ponto da situação, faz-nos o ponto da situação no final do primeiro período e dá-nos, confirmem também nas vossas calculadoras, dá-nos exatamente menos 545,45. Portanto, no final do primeiro período, ainda falta devolver ao investidor 545,45 €. Quando olhamos para o segundo período, vemos que o segundo período consegue libertar e, portanto, entregar ao investidor 578,51 €. Portanto, isso significa que o investidor, quando termina o projeto, consegue ter o capital todo recuperado. Dá para perceber que sim, dá para perceber que estes 578,51 € são suficientes para cobrir os 545 que estavam a faltar e que ainda vai gerar um excedente no valor de 33,06 €. E este excedente é aquilo que nós chamamos, no primeiro indicador, de valor atual líquido do projeto. Mas o que nós queremos tentar identificar é quando é que nós conseguimos recuperar o capital investido pelo investidor. Ora, então vamos lá sintetizar. No final do primeiro ano, ainda estavam por recuperar 545,45 €. Quando olhamos para o final do segundo ano, percebemos que já recuperámos a totalidade do valor e o projeto ainda conseguiu gerar em excesso, portanto, adicionalmente, mais 33,06 €. Portanto, dá para perceber facilmente que ao longo aqui do segundo período, do segundo ano, se forem anos, que o capital consegue ser recuperado. Portanto, o capital é recuperado durante o segundo ano, tudo bem. Mas já agora, quando é que ele é recuperado? Durante o segundo ano, quando? No início do segundo ano, a meio do segundo ano, lá para o final do segundo ano, o que é que vos parece? Nós vamos conseguir calcular isto. Na verdade, vamos calcular por aproximação, utilizando mais ou menos um método por interpolação, no fundo, portanto, muito parecido com o que nós utilizámos, de certa forma, no cálculo da taxa interna de rentabilidade. Mas, para já, o que é que nós podemos dizer sobre o prazo de recuperação atualizado deste investimento? Então, vamos lá ver. Em primeiro lugar, quando é que se dá a transição? Quando é que os fluxos de caixa acumulados passam de negativo para positivo? Passam durante o segundo ano. Portanto, isso significa que nós temos a certeza absoluta que o tempo que é necessário para recuperar o capital é igual a quanto? É igual a 1 ano mais qualquer coisa. Mais algum tempo durante o segundo ano. Não sabemos se é no início, se é no meio do segundo ano, se é no final do segundo ano, mas sabemos seguramente que será 1 ano e tal, não é? E, portanto, o que nós agora vamos tentar calcular é esse tal. Qual é que é, se é 1 ano e 1 mês, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 8 meses, quanto tempo é que será? Ora, então vamos tentar calcular este acréscimo. Para além do ano, nós sabemos que são mais alguns meses, mais quanto? Então vamos lá pegar aqui no período 2 e vamos tentar compartimentá-lo. Ora, no período 2, nós começamos o período 2 com um déficit, não é? Portanto, do final do primeiro para o início do segundo, o investidor ainda tinha por receber
545,45 cêntimos. Portanto, isto é a dívida, entre aspas, no final do primeiro ano, que é a mesma coisa que dizer no início do segundo ano. Quando olhamos já para o final, nós vemos que este déficit passa a excedente no valor de 33,06 €. Se o projeto for libertando valores mais ou menos uniformes ao longo do ano todo, mês após mês, então dá para perceber que esta recuperação do capital, destes 545 €, bem, aparentemente devem ter ocorrido lá mais para o final do ano. E em que depois, à tira, ainda houve mais alguns dias, ou mais há um mês, ou 2 meses, não sabemos bem, mas ainda houve mais algum tempo que ainda permitiu ainda gerar aquele excedente de 33 €, mas em comparação com os 545 €, 33 é um valor muito baixo. E portanto, aparentemente, visualmente, ficamos com a ideia, com a intuição de que a recuperação deste capital, portanto, o momento em que este déficit de 545 € é coberto, que é gerado pelo projeto no produto 2, que este momento exato deve ter ocorrido lá mais para o final do ano. E é isso que nós agora vamos tentar averiguar. Como é que vamos fazê-lo? Ora, nós vamos tentar pegar aqui no período 2, basicamente, e vamos tentar reparti-lo este ano em dois segmentos. O primeiro segmento é o tempo que demora a gerar exatamente estes 545,45 €, portanto, desde o início do ano até o momento em que o déficit fica coberto, em que passamos a zero, e depois separamos aqui aquele aparentemente pequeno intervalo que vai permitir, depois de já te recuperar o capital investido, vai permitir gerar ainda aqueles 33 € adicionais. Ora, então, se chamarmos estes dois segmentos, ou estes dois intervalos, ao primeiro o grande, o A, e ao segundo o B, então o que é que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar ver qual é que é a proporção deste A, portanto, destes 545, desculpem, 545,45 €, portanto, deste segmento A, o peso dele, a proporção no total do segundo período. E, portanto, a total do segundo período é o total também dos dois segmentos, do A mais o B. Aqui temos a totalidade do segundo ano. E, portanto, vamos ver essa proporção, portanto, vamos compará-lo com a totalidade do segundo ano. E no segundo ano conseguimos gerar, então, os 545,45 € e, adicionalmente, mais 33,06 €. Isto corresponde aos dois segmentos, o A mais o B. Ora, e se vocês calcularem então esta proporção e se a extrapolarem, no fundo, para um prazo temporal, então, se vocês calcularem isto na calculadora, vão obter exatamente 1,94. O que é este 1,94? Isto é um prazo e, portanto, isto é expresso em períodos. O que significa que se estes dois períodos de exploração forem anos, isso significará então 1,94 anos. Bem, mas 1,94 anos está 100% correto em termos técnicos, mas será que ainda podemos dar um bocadinho mais de intuição? Será que conseguiríamos dizer 1 ano e X meses? Na verdade, conseguimos de forma muito fácil. Pegamos aqui neste resto, nestes 0,94, desculpem, 0,94 anos e convertemos isto em meses. Portanto, convertemos isto em anos de 12 meses e isto dará então 0,94 vezes 12 dará 11,28 meses. E se quiséssemos, podíamos continuar este exercício. Se quiséssemos transformar aqui os 11,28 meses em 11 meses e X dias, então o que é que necessitaríamos fazer? Pegamos ali no valor decimal, e nos 0,2, ou neste caso 0,28 meses, e convertemos estes 0,28 meses em dias. E com isso, se considerarmos meses de 30 dias, obteríamos então 8,4 dias. Portanto, outra forma alternativa, para além dos 1,94 anos, é simplesmente dizer 1 ano, 11 meses e 8 dias.